Maílson Brandão já tá aí, já te chama aí, meu brother. Helenilza, tudo bem? Vamos, vocês estão entrando aí, vamos pegando o aviãozinho do direct aí, vamos convidar a galera. Tô convidando aqui já todo mundo. Vamos convidar o pessoal para participar dessa live, que hoje tenho certeza que vai ser top, hein? Será que a gente vai incomodar o pessoal hoje, Nailson, sair da mesmice? Tá tocando de fundo aí. Oficina G3 aos pés da cruz. Convida os seus contatos aí a participar dessa live. Já a gente vai estar batendo um papo super legal aqui, tenho certeza. Você que está entrando aí no Facebook, sempre lembrando você que se você puder ir para o Instagram, vai lá pro meu Instagram, Rodrigo Campos Adorador, que lá você vai ver o convidado, tá bom? Aqui no Facebook você só vai ouvi-lo. Como de praxe, eu vou tocando um somzinho aqui enquanto a galera vai chegando aí. Já a gente bate um papo, tá bom? Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai tocando um somzinho aqui. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vida mais e mais. Tu sondas e conheces
conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. É tua vida em minha vida. Olha o Cleiton aí. Bem-vindo, Cleiton. É isso aí. Vai chamando a galera aí pra entrar na live, pessoal. Vai apertando o aviãozinho do direct aí. Já já a gente vai bater um papo super legal aqui. Vou tocar uma aqui, ó. Essa é antiga, hein? Faz tempo que eu não toco essa música. Vamos ver se eu acerto, hein? Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou, nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Os homens e seus espelhos mágicos, só vem um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, é-se em nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue
sangue lá na cruz derramou. A cruz lutou, na cruz venceu e sua vida nos deu para que a vida estivesse em nós, estivesse em nós, estivesse em nós. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu chamar hoje aqui nessa live. Tá começando agora mais um Quarentena Hope. E eu vou chamar já aqui nessa live Mailson Brandão pra gente bater um... Mas antes disso eu tô te chamando aí já, Mailson. Peço que você pegue o aviãozinho do direct aí e já comece a convidar o pessoal para ajudar a gente, tá bom? Grande Mailson. E aí, meu amigo? Como é que você está, Rodrigo? Tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Tá me ouvindo legal? Tô tranquilo. Então tá jóia. Seja bem-vindo à live do Quarentena Hope. Para você que é novo aqui no pedaço, essa live surgiu para esses dias, para a gente dar ânimo, exatamente para dar ânimo pro pessoal. O pessoal tá trancado aí, tem muita gente aflita, desanimada. Então aqui a gente tá tentando dar um gás pra essa galera. Por isso que eu te convidei. Bora! Quando eu vi seu perfil, eu falei, cara, é essencial, esse perfil tá falando tudo, é isso que eu preciso pra essa galera. Que bom, Rodrigo. Estamos aí, tá? Precisar aí para colaborar com a tua audiência aí, trazer o conhecimento, algumas mudanças de hábitos, comportamentos. Para esse tempo aí que tá de quarentena para todo mundo aí, que estão todo mundo para dentro de casa, tivemos que mexer na nossa rotina na marra, né, Rodrigo? Exatamente. Legal. Bom, eu já li um pouquinho sobre você, te conheço um pouquinho já, mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí. Quem é você, o que você faz? Certo, meu nome é Mailson Brandão, trabalho com desenvolvimento pessoal desde 2005, né? Sou consultor de empresas, focado no desenvolvimento de líderes, né? A minha especialidade é exatamente desenvolvimento de pessoas através da mudança de hábitos, né? Identificando os hábitos, identifica quais são os comportamentos, identificando isso, a gente chega no resultado e olhando o resultado das pessoas, a gente consegue então ir lá no começo, olhar o processo para que haja essa transformação aí na vida das pessoas. Bacana. Você lida com líderes, né? Você levanta o público. O público dentro do processo, Rodrigo, as pessoas presencial, que eu faço presencial, e algumas pessoas online, a maioria delas são líderes, mas é o público geral. Eu digo que todo mundo é um líder, né? Você tem que liderar a tua casa, você tem que liderar as tuas finanças, tem que liderar a tua saúde. Então, em algum nível, todos nós somos líderes, né? Então, é treinar a pessoa como um todo para poder viver o seu potencial, aquilo que Deus nos colocou nessa terra para ser, né? Maravilha. Eu sou pastor, então eu acabo sempre liderando, né? A gente acaba sempre liderando pessoas, mas eu tenho me aprofundado nesse meio que você trabalha, principalmente recentemente. E eu achei super interessante, super válido, porque vocês acabam mudando realmente a vida das pessoas com esses treinamentos. Eu presenciei algumas coisas, algumas pessoas que mudaram de vida e eu achei sensacional, cara. Assim, cara, eu também sou pastor, Rodrigo. Sou pastor. Que legal. Também sou pastor, filho de pastor, então é uma jornada aí. Remido em sabor. E eu entendo disso com bastante propriedade, porque é a vivência, né? E uma das dificuldades que as pessoas têm é exatamente identificar quem que elas são, né? E dentro de igreja, dentro do mercado, seja lá o ambiente onde as pessoas estão inseridas, elas precisam de se desenvolver. Porque quando ela começa a se conhecer, Rodrigo, ela vai começar a enxergar possibilidades novas que até então ela não tinha.
E assim, às vezes as pessoas ficam muito bravas e falam, nossa, mas por que fulano tem? Por que fulano alcança? Por que fulano é isso? Por que fulano é aquilo? É porque aquele fulano lá, ele aprendeu uma coisa que você não está afim de aprender, ou se você não sabe ainda que você também pode aprender aquilo. Então, qualquer coisa nessa terra, qualquer resultado que as pessoas procuram, se ela entender o que é que falta, qual conhecimento que falta, com certeza vai conseguir desenvolver. E dentro dos treinamentos, né, que eu ministro alguns deles, esses treinamentos as pessoas elas conseguem ter esse impacto de olhar quem elas são, identificar quais são os comportamentos que são limitantes para elas, e depois que elas identificam isso, elas começam a virar essas chaves e começam a ter esses resultados aí, que é muito gratificante, viu, Rodrigo? Não, eu imagino que deve ser maravilhoso. Porque já agora, então, falando já com um assunto pastoral, a gente lida com isso o tempo inteiro já, mas hoje, nos dias de hoje, está mais aflorado essa área do treinamento, do coaching, né, desse tipo de estímulo. Você acha que isso colaborou muito para nós, pastores, e para as igrejas? Vai depender muito da mentalidade, tá? Eu acredito assim, que com certeza, tudo aquilo que, se você tiver a essência daquilo que você está fazendo com o teu coração puro, focado, com o objetivo de transformar a vida das pessoas, eu acredito que as ferramentas são válidas. Tá? Com certeza, dentro das igrejas, as igrejas que entenderam isso, né, e colocaram isso como uma ferramenta mesmo, não como uma doutrina, mas como uma ferramenta de focar, de trazer as pessoas realmente para ensiná-las, trazer as pessoas para poder estudar, colocar as pessoas para assumir a responsabilidade que elas têm e não ficar transferindo para o pastor, pro líder, pro marido, pro patrão, quando não, fala, peraí, essa vida minha tá desse jeito que tá aqui, porque eu, de alguma forma, eu tomei algum tipo de decisão que me trouxe aqui, então aí a mudança começa a acontecer, porque você como pastor sabe, Deus nos deu o livre-arbítrio, na verdade, o livre-arbítrio, o que é o livre? É a livre decisão. Eu decidi, se eu hoje estou aqui colhendo os resultados como marido, com os filhos, na minha empresa, eu sou pastor auxiliar, né, ajudando o pastor lá. Não, tranquilo. Então, porque eu plantei, eu sou responsável disso. Agora, se os resultados que eu não tenho, e eu vou ficar, se eu, não é bom, não é agradável, qual que é a coisa mais comum que as pessoas têm? É ficar procurando culpados. Né? Além da igreja, minha vida está desse jeito, é culpa do pastor Rodrigo. É ele que está aprontando lá, ou é o líder, ou é o presidente, e sempre transfere a responsabilidade, exatamente, não assume. Aí quando ela entende isso é libertador, porque quando ela entende que ela é responsável por mudar, seja lá qual for a realidade dela, as mudanças começam a acontecer, e aí é lindo de ver. Maravilha, sensacional. Eu queria, você que está aí na live chegando agora, eu estou aqui com o Mailson Brandão, a gente vai bater um papo muito legal hoje, tenho certeza, mas eu queria te estimular a uma coisa que eu aprendi e que tem mudado a minha vida. Pegar papel e caneta, gente. Pegue papel e caneta, anote, tá? Você vai ouvir algumas coisas aqui, eu peço que você vá anotando para depois você ter gravado, porque te ajuda a gravar, mas também para você ter guardado isso, e para realmente mudar de vida a gente tem que tomar algumas atitudes. Faça isso, pegue papel e caneta, corre lá. Mas eu vi uma frase no seu perfil que já foi a primeira frase que já me impactou. Provoca algumas pessoas a mudar seus hábitos. Provoca. Sim. Me diga esse provoco. Provocar o seguinte: você está contente com os seus resultados? Você que está me ouvindo aí, você está contente com os seus resultados? Você quer mudar? Realmente você quer mudar? Você quer gerar resultado? A maioria das pessoas elas respondem assim: eu quero fazer. Aí eu faço algumas perguntas, tipo: você abraçou tua esposa hoje de manhã? Você anota suas finanças? Você fala que ama os seus filhos? Você tem um tempo de qualidade com eles? Aí ele começa a falar, não, a maioria deles vão falar que não. Então a minha resposta é, você não quer mudar, entendeu? Porque se a pessoa realmente quiser mudar, Rodrigo, o que vai acontecer? Os comportamentos dela tem que ser congruentes ou coerentes com aquilo que ela está dizendo. Porque a maioria das pessoas, elas falam que quer mudar. Cara, você sabe muito bem, se você começar a perguntar para as pessoas, você quer mudar? O cara fala, eu quero mudar, e essa crise? O que você vai fazer? Você quer mudar? Eu quero, eu preciso. Então tá, primeira coisa para você mudar é você pegar uma caneta, é você pegar um papel e começar a anotar.
Ah, não precisa não. Então você não quer mudar. Você não quer mudar. Sinto dizer, mas eu não preciso de fazer isso. Não, você não faz isso. Se você não tem um comportamento simples desse, porque nesses dias que você está fazendo aqui, não sei quantas lives você já fez até agora. Eu acho que eu devo ter feito nessa quarentena aqui umas 20 lives. Eu acho que eu já virei um mês já. Aí, que ótimo. Agora eu te pergunto, se as pessoas começam a te ouvir durante 30 dias, e se essas pessoas começam a notar, se elas começam a praticar, o que elas receberam nesses 30 dias aqui, a vida delas seria diferente ou não, Rodrigo? Com certeza. Exatamente, não é? Essa é a mudança. Então, o que é provocar as pessoas a mudar? É fazer com que elas olhem para dentro delas, enxerguem os resultados delas, enxerguem que é possível mudar, mas só não muda porque a única pessoa que impede dela fazer isso é ela mesma. Fantástico, fantástico, Márcio. Antes da gente dar continuidade, eu queria perguntar para você, como você decidiu e por que você decidiu fazer isso? Chegar, trabalhar com isso, treinar pessoas? Eu trabalho com isso desde 2005, né? Eu sou pastor desde 2010, mas eu trabalho com isso desde finalzinho de 2004 para 2005. Então você já fazia trabalhar. Sim, aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas como consultor. Então era contratado pelas empresas para poder aplicar treinamentos. A minha formação é administração e as áreas de gerenciamento. Então eu comecei a gerenciar. E o que eu comecei a observar? Comecei a observar que, por mais importante que as ferramentas são, as metodologias, a forma de aplicação, existia um gap aí, que era o quê? Eram as pessoas que estavam envolvidas dentro do processo, que não tinham autorresponsabilidade e que não se conheciam, e às vezes muitas delas colocadas dentro de setores para poder exercer funções que não eram para elas, mas estavam lá, e aí eu comecei a observar isso e comecei a ver que o quê? O que as empresas precisavam antes de implantar qualquer tipo de sistema. O que as empresas precisavam antes de começar a desenvolver qualquer tipo de projeto? Era treinar as pessoas primeiro, desenvolver as pessoas primeiro, colocar as pessoas corretas dentro dos setores corretos, colocarem as pessoas com aptidões para aquele tipo de departamento. E aí isso começou a me chamar a atenção. E eu comecei a me direcionar para isso. Falei, então, o que eu vou fazer? Antes de colocar os processos, eu preciso de olhar o primeiro pilar, que são as pessoas. E aí, quando eu comecei a olhar isso, o resultado foi extraordinário, porque depois que as pessoas começaram a serem transformadas, o resultado dentro das empresas, organizações e até as igrejas, porque hoje eu faço treinamento para igrejas também, pastores e líderes, até isso eu comecei a observar que o resultado começou a ser diferente, começou a andar muito rápido, porque você está com um pastor. As pessoas, quando você vai falar com uma ovelha, às vezes as palavras precisam de ser medidas para falar, né? E a pessoa fica toda, né? Eu não tenho esse problema, tá? Então, o que é? Tem que falar, a pessoa tem que entender isso, e ela entendendo isso. Então, tanto dentro das empresas, quanto dentro da igreja, organizações, eu comecei a observar que o resultado foi extraordinário, e aí eu falei, é por aqui o caminho, e desde então tenho me dedicado a desenvolver as pessoas ainda desse nível. E você disse aí sobre a liberdade de falar. Você dá um chacoalhão mesmo no pessoal? Eu falo o que precisa de ser dito. E esse comportamento acaba que as pessoas não gostam muito de ouvir isso, entendeu, Rodrigo? As pessoas não gostam de ouvir aquilo que tira elas da zona de conforto. E confronta, né? Exatamente. Elas preferem o conforto do que o confronto. Elas preferem ficar num ambiente confortável do que num ambiente onde elas serão confrontadas. Mas o que transforma as pessoas não é o conforto, é o momento de confronto que elas precisam de ter para que elas consigam desenvolver de fato aquilo que elas são. Porque enquanto ela estiver dentro de um ambiente um ambiente confortável, o que ela vai observar? Ela vai observar que não vai requerer muito dela, e quando as pessoas começam a falar alguma coisa para que ela saia, ela vai ficar ferida, ela vai começar a ter algum tipo de comportamento limitador,
E quando você começa a falar com as pessoas o que elas são, o que elas precisam de ser, o que elas precisam de fazer, de forma clara, e não é ser grosseiro, tá? É ser claro. Isso está acontecendo por causa disso, tá? Não precisa de ficar bravo comigo, não precisa de ficar nervoso comigo, não. Está acontecendo, não concorda? Tá? Por que não concorda? E geralmente as pessoas elas conseguem entender que é um dos pilares que eu trabalho, que é a questão da autorresponsabilidade. Quanto maior for a autorresponsabilidade da pessoa, ela reconhecer que ela é responsável pela vida que ela tem levado até então, não ficar terceirizando para ninguém, aí ela consegue então ter um controle melhor dos resultados dela e ela consegue desenvolver melhor isso em qualquer área. Legal. O capelão e pastor Rodrigo Mendonça, que já participou da live aqui com a gente, ele perguntou assim: Graça e paz, boa noite. Se precisamos ter pessoas certas nos departamentos certos de uma empresa, dentro da igreja, podemos ver dessa maneira também? Dependendo do tipo de ação dentro da igreja, né? Se você colocar a pessoa certa dentro do departamento certo, com certeza o seu resultado lá vai ser melhor. Né? Por exemplo, vou colocar uma pessoa lá no departamento de boas-vindas da igreja, uma pessoa que não gosta de ficar sorrindo, uma pessoa que é mais quietinha. Ela pode estar lá? Ela pode estar lá, mas você não vai ter o resultado que você poderia ter. Né? Qual que é a nossa realidade ali? A nossa realidade é que sempre quando a gente vai colocar alguma pessoa dentro do departamento da igreja, a gente observa que a pessoa tem que ter um pouco de afinidade para poder fazer aquilo, porque até mesmo porque assim, eu tive experiências assim de colocar pessoas porque a gente achava, a pessoa tem tanto tempo na igreja, eu vou honrar ela colocando ela em determinado departamento da igreja. Só que a pessoa não tinha aptidão para aquilo, né? E às vezes você está honrando ela com os seus olhos, mas ela está se sentindo muito ruim de estar dentro daquele lugar. Então é importante, sim, identificar quais são os departamentos que tem dentro da igreja e encontrar ali alguma sinergia, algo que seja mais propício para o perfil daquela pessoa. Hoje, assim, eu aplico teste de perfil comportamental, né? Dependendo do departamento da igreja que a gente vai colocar aquela pessoa, eu faço esse teste. Por quê? O teste ele vai encontrar esse perfil que vai colocar a pessoa no departamento mais correto, que ela vai produzir mais e também vai ficar mais confortável ali. Tá? Mas isso não é regra. Tá? A gente isso não é coloca regra. isso, né? Hã? Até porque depois que a gente coloca e você vê que não era aquilo, você quer tirar, é complicado, porque às vezes a pessoa não aceita, né? Não vai aceitar. Mas aí entra um outro ponto, né? Que é a clareza, né, e a necessidade de você não tentar ficar, como líder, você não pode tentar agradar, porque ou agradando ou desagradando, você vai ferir as pessoas de alguma forma, né, porque as pessoas sempre vão olhar você a partir da ótica dela. Né? Então, às vezes eu estou fazendo aquilo, estou agradando pelos meus olhos, mas de repente o olho dela não está. Então, mas eu sei muito bem como que é isso aí, pastor. Deixa eu só ressaltar essa frase aí, vocês anotaram aí, ó. Como líder, a gente não pode querer agradar. Não pode. Não pode, porque assim, às vezes as pessoas elas acham que elas têm que agradar os outros. E existe uma diferença entre você tentar agradar, ela fala, não, eu vou tentar ficar agradando essa pessoa aqui, porque ela já está tanto tempo na igreja, ela já está fazendo sei lá, quantos anos dentro da igreja, e honrar, né? A gente precisa de saber separar essas coisas aí, porque às vezes, para poder agradar, a gente acaba arrumando um monte de problemas, né? Então, olha para as pessoas, quem é a pessoa, se ela tem algum tipo de afinidade para isso, se o comportamento dela é propício para isso daqui, ainda mais essa época agora, por exemplo, de era digital, né? Se você for colocar uma pessoa que não tem o perfil para lidar com esse tipo de aplicativo, com o celular, você não vai conseguir tirar o resultado que você precisa. Né? Então, é importante. Não vai, né? Então, assim, que nem essa época de digital, se eu colocar aqui uma pessoa que não tem familiaridade com isso,
eu vou estar prejudicando, porque eu poderia estar alcançando mais pessoas, mas não estou alcançando porque a pessoa que está tomando conta disso não tem essa familiaridade, não tem esse tato com a tecnologia. Maravilha. E só para a gente concluir, por que você quis treinar pessoas, dar continuidade a isso? Você sentiu a necessidade, é só uma profissão, ou você sentiu essa necessidade mesmo de ajudar pessoas? Assim, essa questão de ajudar pessoas, o pastor, é parte da missão. Eu faço isso já há muito tempo, né? Eu faço isso já há muito tempo. E é legal que isso, eu enxergo que é a minha missão, que é o meu propósito, é o meu chamado, é o meu ministério. E para você ter uma ideia, antes de começar a fazer isso, de 99 até 2009, acho, mais ou menos, eu fazia o que eu faço dentro da igreja para amigos. Só que eles não falavam, não, esse negócio que, assim, parece que não levava muito a sério. Aí depois que isso se tornou minha profissão, agora eles pagam para ouvir aquilo que eu falava de graça antes, entendeu? Então, assim, a missão, é uma coisa que eu faço de coração, e eu acredito que, mesmo cobrando para os gestores, 90% a 95% do que eu faço é gratuito. Então, assim, a minha missão é realmente ajudar as pessoas, porque eu estava até numa live anterior agora, e eu estava falando com o André Dolo, um amigo meu, eu falei assim, nesse tempo que a gente está vivendo agora, a gente tem tanto acesso a conhecimento, é muita coisa, que pelo fato de estar tão fácil, as pessoas não valorizam. Sim. E assim, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu cheguei, eu sei aonde eu posso chegar, e isso que eu aprendi, eu sei que eu posso fazer o quê? Ajudar outras pessoas através daquilo que eu aprendi. Né? Então, eu acredito que isso, não somente eu, mas as pessoas, elas precisam de entender esse conceito que é o que a Bíblia fala, né? Amar o próximo como a nós mesmos, é abençoar a vida das pessoas com aquilo que a gente com aquilo que a gente se tornou. Porque tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Deus te deu, ele precisa de alcançar alguma vida e transformar alguma vida, porque senão não faz sentido. Né? Não faz sentido eu ser, não faz sentido você ser para quem? Né? Só para falar que não, a nossa vida tem que fazer sentido na vida das pessoas. Então, eu faço isso porque eu consigo não apenas atingir apenas o público de dentro da igreja, mas também outras pessoas que eu jamais alcançaria se eu não tivesse essa minha profissão. O Capelão está falando que eu tô velho. Pois é, meu amigo, eu já tô com 42. Tá novo ainda, pô. Eu vou viver até os 120, então ainda falta alguns anos ainda. Tem mais da metade ainda. Olha. A gente não combinou nada hoje, aqui tá indo tudo no bate-pronto. Fica tranquilo. Você tem alguma coisa, um checklist aí seu que você já faz? Não? Então, o objetivo desses dias aqui é ensinar as pessoas a desenvolverem hábitos, né? Porque qualquer pessoa pode mudar quando ela identifica qual que é o hábito dela. Se ela tiver um hábito que é um hábito saudável, a vida dela vai ser saudável. Né? Se ela tiver o hábito de leitura, ela vai conseguir adquirir conhecimento, ela vai conseguir ser uma pessoa que não vai ser iludibriada ou enganada facilmente. Se uma pessoa ela tem o hábito de fazer amigos, né, como você está se tornando meu amigo, fazer uma rede de relacionamento, um networking, ela vai ser uma pessoa muito bem relacionada e o networking ele vai abrir portas que a gente nem imagina. Né? Verdade. A partir de você, eu já conheci o Capelão, já fez até piadinha comigo já, né? A gente vai conhecendo pessoas. Então, se eu tenho o hábito de andar por isso, eu vou começar a colher os resultados disso. Então, nesses dias que a gente está passando aqui, esses dias de quarentena, o que é interessante? Quais são os hábitos que as pessoas adquiriram nesses dias, né, nesse tempo, que foram forçadas a fazer? Porque coisas que eram importantes até 30, 40 dias atrás, muitos nem se lembram mais que faziam aquilo. E antes eles deixavam de fazer um monte de coisa, porque eles tinham que fazer aquilo que era importante. Hoje muitos nem lembram. Então esse momento de quarentena, o que trouxe pra gente? Trouxe um lugar
aonde que te mostrou quais são as suas reais necessidades, quais foram as suas deficiências, aquilo que você precisa de melhorar, porque a próxima crise vai vir. Né? A Bíblia Sim. diz isso, no mundo tereis aflição. Então fica tranquilo, tá? Não é para viver com medo, mas é para você entender que a crise passada te trouxe algumas lições, para você aplicar nessa, e essa também está te trazendo algumas lições, porque o mundo vai continuar. Enquanto você estiver na Terra, estiver respirando, você vai passar por isso. Então a questão é, o que eu aprendi nisso? Tá? Por exemplo, lives. Qual foi a última vez que o senhor fez 30 lives? Vixe, nunca fiz. Tá vendo? É uma coisa que não fazia, porque de repente nós olhávamos aqui e falávamos, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para fulano, né? Essa live surgiu por um desafio de um treinador coach. Aí, tá vendo? Eu consegui fazer, então, beleza, então vamos fazer agora. Você deve conhecer. Foi uma live que o Pablo Marçal estava fazendo. O Pablo, eu tive com o Pablo algumas vezes já. Então, eu acompanho ele um bom tempo, faço parte daquele clube da 4h59 da manhã. Glória! E estou acompanhando, né? E ele fez um desafio no dia que ele estava orando pela nação, ele estava fazendo uma live de oração, e ele orou, e naquele momento ele fez o desafio, que era para todo mundo sair da live, abrir a sua live e falar uma palavra, e foi aí que começou. Olha, tá vendo? Que top, isso é top, cara. Então, assim, eu acredito que esse momento trouxe, habilitou algumas coisas na nossa vida, que falou o seguinte, agora você consegue fazer, então, o que eu aprendi nesse período aqui que eu vou continuar fazendo? Até mesmo porque o mundo que vai começar agora, que está começando a girar, já é um mundo diferente daquele de 30 dias atrás. Né? Já muitas coisas mudaram, os comportamentos mudaram, você pode observar que muita coisa já é diferente. Está em São Paulo, né? Estou em Osasco, São Paulo. Está em Osasco, então. Muita coisa já mudou, a região aí está mudando, então o que é importante? Entender quais foram os aprendizados, né? O que eu preciso de fazer para lapidar esse meu comportamento, o que eu preciso de fazer para poder continuar fazendo o que eu comecei a fazer nesses dias, que realmente foi eficiente, que trouxe mudança. Porque daqui a pouquinho o mundo vai precisar disso. Né? O mundo vai precisar daquilo que a Bíblia fala, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mais do que nunca, nós vamos precisar de ser o sal da terra e a luz do mundo. De que maneira nós vamos levar isso, né? Então, essa questão de quebrar os hábitos antigos, né? Aqueles comportamentos limitantes, e começar a se organizar, rever alguns, eliminar outros, iniciar outros, é importante. Tanto é que nesses dias eu criei um grupo para mentorear essas pessoas que querem criar esses hábitos. Eu criei um grupo no Telegram, e essas pessoas podem entrar lá e fazer ter uma mentoria que eu estou ajudando as pessoas a desenvolverem esses hábitos aí. Fantástico. Entra uma pergunta aí pra gente. Conhecimento da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, de certa forma, ajuda ou influencia você como coach, Mendes? Existe uma ligação? Foi o João que mandou. João Delfino, meu amigo lá nos Estados Unidos. Para mim tem tudo a ver, João. Cara, porque os conceitos que eu aplico como treinador são 100% judaicos cristãos. Não saio nenhuma vírgula disso, porque eu entendo o que é a origem, eu entendo o que eu sou, o que a palavra de Deus trouxe na minha vida, então não faz nenhum sentido para mim eu ficar criando ou acreditando em algum outro tipo de filosofia que não seja aquilo que tem embasamento bíblico, né? Jesus Cristo, o que ele era? O que as pessoas falam, mas o que é um coach? O Pablo fala isso, né? O que é coach? Coach é um cara que vai sentar na tua frente e vai te fazer perguntas. Vai te fazer perguntas. E aí? Por que você está com esse resultado? Pode fazer diferente? Por que tua vida está assim? E perguntas. Então, o que faz o cérebro rodar? São as perguntas, né? Tem até um texto bíblico que fala. Jesus estava lá na areia, né? Sentado lá, ia apedrejar a mulher lá. E aí, Jesus estava lá escrevendo lá e os discípulos, os profetas da época, né? A turma lá, os sacerdotes, aquela Moisés, nós temos que apedrejar ela.
O que Jesus olha e fala? Jesus não... É interessante isso. E eu acho que essa é uma das chaves que nós precisamos desenvolver. Porque geralmente o ser humano, o que ele faz? Ele é escravo da resposta. Se eu te faço uma pergunta, você vai querer me dar uma resposta. Você vai ficar procurando uma resposta. E ao invés de o quê? De responder com uma pergunta. E era o que Jesus fazia e fazia muito. Aí ele perguntou, quem de vocês aqui não tem pecado? Pronto. E aí? Em vez de falar assim, é verdade, a lei de... Não, ele falou assim, quem de vocês aqui que não tem pecado que atira a primeira pedra? Né? E a Bíblia diz que desde o menor até o maior, eles foram jogando as pedras no chão e falou, mulher, vai, não peque mais. Ou seja, o que é então o processo? Que é um processo que eu acredito, Rodrigo, que é fundamental para gerar aprendizado, é as pessoas aprenderem a perguntar e não ficarem escravas da resposta. Por quê? Se a pessoa ficar escrava da resposta, ela vai estar limitada ao conhecimento dela. E toda vez que eu dou uma resposta, toda vez que eu falo algo de mim, ela está saindo de mim. O cérebro girar é as perguntas, né? Então, o que um coach faz? O coach ele faz perguntas. O que pode fazer de diferente? Né? O que é se sentir provocado? O que é que pode gerar mudança na tua casa? O que pode gerar mudança na tua igreja? O que pode gerar mudança na tua empresa? Porque quando você faz uma pergunta, dentro de você já tem a origem da resposta. Você já tem uma expectativa naquela pergunta. Por isso que é importante as pessoas perguntarem. Sensacional. Me diga uma coisa, a gente está falando sobre propósito, sobre mudar hábitos, mas e aí, aquele cara que sempre fala assim, mas como que eu mudo os meus hábitos? Como que eu consigo fazer isso? Os hábitos, essa pergunta é muito boa. Como é que muda um hábito? Um hábito você só consegue mudar ou potencializar ou eliminar quando você encontra uma identidade com ele. Se você não tiver uma identidade com o seu hábito, aquilo não vai funcionar, tá? Por exemplo, o que motiva as pessoas a mudarem é o resultado. Suponhamos que você queira perder 10 quilos. E aí você fala o seguinte, a minha meta é 10 quilos, vou desenvolver o hábito de correr todo dia de manhã. O som tá travando? Tá. Pra mim não. Deixa eu ver aqui. Tá de boa? Tá. Então tá bom. O que é? O que as pessoas fazem? Eu quero perder 10 quilos. Então o que ela faz? Ela foca nos 10 quilos. Quando ela atinge os 10 quilos, ela perde, geralmente, o que acontece? Aquela pessoa ela começa a relaxar e ela volta a ser o que ela era antes. Ela instalou um hábito? Não. Ela focou no resultado. Então, toda vez que a pessoa foca no resultado, ela vai trabalhar até um determinado lugar que é alcançar aquilo. Alcançou, ela vai largar. Então, como é que você instala o hábito? Quando você tem identidade. Obrigado, Cleiton. Quando você tem identidade com ele. Então tá, eu quero emagrecer por quê? Eu quero emagrecer porque eu quero ter tempo de qualidade com os meus filhos, eu quero ter um corpo funcional, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar com dores. E eu quero viver, passados 100 anos, eu quero viver essa vida para cumprir meu propósito. Legal. Você o quê? Encontrou uma identidade, o hábito ele se conectou com a sua identidade. Então você vai conseguir colocar isso para frente. Agora, se você focar só no resultado, você não vai enxergar o processo. E se você não enxergar o processo, você não vai conseguir instalar um hábito de forma que seja efetiva. Ele vai ser o quê? Algo transitório. Você pode observar que muita gente ganhou dinheiro, o objetivo dela era ganhar dinheiro. Quando ela ganhou dinheiro, ela perdeu todo esse dinheiro. Por quê? Ela não se preparou para viver aquilo. Então ela focou no resultado, mas não focou o quê? No princípio, ela não se identificou com aquilo. Então, seja um hábito familiar, seja um hábito de relacionamento, seja um hábito empreendedor, seja um hábito ministerial, seja lá qual for o tipo de hábito que você está querendo desenvolver, você precisa de ter primeiro uma identidade, você tem que se ligar com ele, tá? Identificou, segundo estágio, identifica o processo, traça um processo e num terceiro estágio define o resultado. Perfeito. Eu vi uma frase sua no seu Instagram e estava assim, o importante nem sempre é importante. Importante nem sempre é importante. Por que nem sempre é importante? Foi o que eu acabei de dizer agora há pouco, né?
o que que era, às vezes você nem vai conseguir lembrar, o que que você fazia de importante antes da quarentena? Muitos nem lembram. Então aquilo era de fato importante? Não é. E o que que não é importante? Volta nesse mesmo assunto que eu te disse aqui, ó. Não é importante porque você não tem identidade com aquilo. Porque tudo aquilo que você tem identidade, aquilo é importante para você. Então tudo aquilo que você se identifica, você consegue fazer melhor. Se você está fazendo e ele não se sustenta. Se você está fazendo algo lá na frente, vamos supor, eu quero um objetivo dentro do ministério. Se eu estou fazendo aquilo focado no resultado apenas, eu vou ignorar as 2 etapas anteriores. Né? E aí eu vou ver que aquilo não era tão importante. Então, o primeiro passo para você poder identificar se algo é importante, qual que é a minha identidade com isso? Para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso daqui para quê? Daqui a 10 anos, isso que eu estou fazendo hoje ainda vai ser importante? Por exemplo, live aqui. Live para mim é importante? É importante. Por que que é importante? Porque está levando a minha mensagem, eu estou alcançando outras pessoas, eu tenho certeza que toda pessoa que me escuta, se ela realmente anotar qualquer coisa que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que a vida dela vai mudar em algum aspecto. Então isso para mim é importante, tá? E eu quero estar fazendo isso aqui o mês que vem, o ano que vem, eu quero estar fazendo isso aqui enquanto isso for possível, porque isso está ligado com o meu propósito, então isso é importante para mim. E tem que fazer pelos motivos corretos, né? Você está fazendo live, eu estava vendo aqui no começo, você abriu a live e teve uma hora que estava só eu e você. Sim. Não é verdade? Se você focar em pessoas para te acompanhar, se você focar em curtidas, em comentários, em seguidores, você vai se frustrar muito rápido. Por que que você se frustra? Porque está fazendo pelos motivos errados. Sim. Agora, se você estiver fazendo pelo motivo correto, eu também sou igual a você. Tem live que eu faço aqui que fica 1, 2 pessoas, às vezes está assim. Eu fiz live que deu mais de 400 pessoas, e aí, beleza, legal. Só que é o seguinte, se essa for a motivação, quando você estiver fazendo as lives e você olhar para esse númerozinho ali, você vai se sentir desmotivado. Então aí você fala, então o meu objetivo é ter números aqui. O meu objetivo não é alcançar pessoas. Então se o meu objetivo é alcançar pessoas, uma pessoa que entrou aqui, uma pessoa que entendeu isso daqui, beleza. Então isso é a diferença do que é importante. Quando você sabe o que é importante, você encontra razão para continuar fazendo. Se você está olhando para aquilo e aquilo é para alcançar um ego ou para alcançar número, alguma coisa nesse sentido, aquilo não vai se sustentar. E logo você vai ver que não era para você estar fazendo aquilo, porque não era a razão, não fazia parte da sua identidade. Exatamente. Entendeu? Fantástico. Até porque a gente olha aqui o número, mas o número engana muito, viu, gente? Porque quando a gente termina isso aqui, mostra quantas pessoas passaram, né, Maius? E às vezes a gente tá aqui 2 pessoas, 3 pessoas, mas quando termina a live, às vezes passou 50. Sim. Então, quer dizer, se as pessoas passaram, ficaram 1, 2 minutos e alguma coisa serviu para a vida delas, já valeu, já foi sensacional. Exatamente, né? que é o lançar sementes. Então, se você entende o que é que você... qual é o tipo de conteúdo, qual é o nível de importância que aquilo tem, você vai se sentir motivada. Porque a pessoa que tem que te validar é você mesmo. Entendeu? A pessoa que tem que te aprovar já te aprovou, entendeu? Então, continua tocando a tua vida. É isso que as pessoas precisam de entender. E nesse mundo que a gente vive aqui, da sua vida. Exatamente. Nesse mundo que a gente vive aqui, existe uma necessidade muito grande de aprovação dos outros. Cara, você que está assistindo a gente aqui, você não precisa ser aprovado por ninguém. Deus já te aprovou, entendeu? Então você tem que olhar, é o que eu estava falando na live anterior aqui. Quando você tem claro o seu processo, você vai encontrar as recompensas desse processo. E o processo é algo que você faz todo dia. Então tá, tô fazendo aqui uma live com você. Qual que é a recompensa que eu tô tendo desse processo aqui? Cara, tô conhecendo você, conheci outras pessoas que passou aqui e outras que a gente está impactando. Ah, legal, isso é motivo para me alegrar? É uma recompensa? Beleza, tô no caminho certo, então eu vou conseguir fazer isso aqui amanhã. O problema é que se eu falar, não, eu tenho que fazer 30 lives e só no final, quando eu fazer a 30ª live, aí eu vou ser feliz. A chance de você instalar um hábito com essa cabeça
ela é muito pequena. Por isso que as pessoas começam e não terminam, começam e não terminam, começam e não terminam. Porque elas não conseguem encontrar a recompensa no processo. Quando você encontra a recompensa no processo, você vai deitar a tua cabecinha ali e vai falar assim, uau, Deus, obrigado, o dia hoje foi extraordinário, eu consegui alcançar uma vida, uma pessoa me validou, eu consegui falar com ciclano, beltrano, e mesmo nada disso aconteceu. Cara, Deus te deu fôlego de vida hoje. Tem muita gente que não tem aquilo que você tem, já é motivo para você agradecer. Né? Então as pessoas precisam entender isso, porque aí o processo de gratidão, o processo de resultado, ele se torna mais tangível e o processo, né, a produtividade dela aumenta em todos os níveis. Fantástico. Até porque às vezes os seus olhos podem estar voltados para o sucesso errado. Né? Às vezes você precisa se reenxergar e se reanalisar e ver que você está focando no lugar errado. Já são 52, mas você acredita? Vamos passar rápido? Passa ligeiro. Pra gente fechar aqui, eu queria te fazer, ler a última frase sua que eu achei interessante também, pra gente concluir, que diz assim, vire o jogo ou a vida vai te atropelar. É por aí. É por aí. Exatamente. Se você não dominar esse jogo, você vai ser dominado por ele. Né? E quando eu falo isso, do que eu estou falando? Eu estou falando exatamente dessas influências que a gente gera, que a gente está exposto. Você pode muito bem dominar essas circunstâncias ou você pode ser dominado por elas. Né? E o que é isso? Se você ficar assistindo muita televisão, ficar assistindo esses telejornais, se você ficar acompanhando as pessoas erradas dentro das redes sociais, com certeza você vai ser dominado por elas. E isso acontece com qualquer um, tá? Isso acontece com qualquer um. Então você precisa de aprender a observar o que está acontecendo do seu lado. E aí, meu amigo Borges, abraço. Muito do que está acontecendo ao seu redor aí, você precisa de aprender o quê? A dominar essas circunstâncias que estão ao seu redor, porque senão em algum momento ela vai dominar, e você sendo subjugado por essas situações, você não vai produzir, você não vai ser a pessoa que você nasceu para você ser, você vai com certeza encolher o seu potencial e você vai ficar dependendo dos outros. Isso que é ruim. Né? Então vira o jogo. O que é que você faz bem? O que é que você domina? O que é aquilo que você gosta de fazer? Quando você fala em alguma coisa que queima o teu coração, o que é que queima o teu coração? Se dedique para fazer isso, porque muitas pessoas ficam perguntando qual que é meu propósito, a minha razão. Às vezes o teu propósito é uma coisa muito simples, e achar que é simples você não faz, né? Então, aprenda a dominar o ambiente onde você está, né? E não seja dominado por esse ambiente. A Bíblia fala que nós estamos nessa terra aqui, né? Deus nos deu a terra. Não é isso que a Bíblia fala? Então tá, Deus deu a terra aos homens. Então, se isso aqui está aqui, ainda vamos lá em Gênesis, né? A Bíblia fala que nós somos a imagem, a semelhança. Deus criou todas essas coisas aqui para que nós dominássemos ela. E não o contrário. Se nós ficarmos olhando para toda essa situação aí e nos sentirmos dominados por ela, nós não estamos exercendo a nossa identidade. Não estamos sendo o que nós nascemos para ser. E aí, muitas das tretas que você tem na tua vida acontecem por causa disso. Porque você não assumiu a tua identidade. Assuma a tua identidade e jogue o jogo de gente grande. Uau, uau. Para a gente fechar aqui, diante disso que você falou, eu costumo sempre lembrar e dizer que uma coisa que a gente deve analisar muito bem, principalmente, foi sobre a criação de Deus. Deus criou, disse, haja luz, Deus disse, haja terra, haja animais, haja tudo, né? Mas quando chegou na gente, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não disse, haja o homem, né? Ele não disse, haja o homem. Ele chamou Jesus, Espírito Santo, os três se reuniram e nos fizeram a imagem e semelhança dele. Então isso é tremendo, gente. Você tem uma importância tremenda aí e você precisa ser conquistador, precisa se levantar, sair realmente dessa zona de conforto, porque a gente é acostumado em todos os sentidos, né, Maius? A ficar nessa zona de conforto. É mais tranquilo, né? Mais calmo. É onde você tem controle e você fica mais sossegado. E esse é um lugar perigoso. Né? Porque onde você tem controle de... controle, né? Não, porque você acha que está tudo ali, então está tudo ao teu alcance e isso é um lugar perigoso. Então, um exemplo que a gente está vivendo, né? Quantos aí não acham
estavam no controle da sua vida? Quantos aí estavam trabalhando, estava tudo direitinho, achava que estava tudo certinho, fluindo bem, de repente aconteceu isso, todo mundo ficou desestabilizado, e aí? Então, quer dizer, a gente acha que está no controle. Exatamente. Mas que bom. Cara, prazer estar contigo. Foi uma honra estar com você. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. E se precisar de mim, é só me chamar que estou à disposição. Amém. Mas eu não vou perder a bênção, não. Ninguém mandou você dizer que era pastor. Eu vou pedir para você. Amém, amém, amém. Oro, claro, com certeza. Amém. Vamos orar então. Senhor, eu te louvo por esse momento. Eu te agradeço pela vida do nosso querido pastor Rodrigo. Que o Senhor venha abençoá-lo, venha abençoar a sua igreja, venha abençoar o seu ministério. Amém. O Senhor venha abençoar a cada pessoa que passou por essa live. Deus, que a tua graça e a tua provisão venha sobre cada um deles, Pai. Eu não conheço o que se passa e quais são as necessidades deles, mas o Senhor, que é um Deus que conhece todas as coisas, Deus, que o Senhor venha alcançá-los, venha supri-los e que haja esperança dentro do coração deles. Porque nós sabemos que os dias são maus, mas nós estamos contigo e o Senhor está conosco. E nós sabemos que em todas as coisas existe um propósito, que os nossos olhares estejam firmes nesse propósito, para que nós consigamos ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maílson, eu fixei seu Instagram, tá certo? É isso mesmo? É isso aí, Maílson Brandão. Isso aí, pessoal. Peço que vocês sigam lá o Maílson, acompanhem o trabalho dele. Eu estive acompanhando algumas coisas aqui, vou ver muito mais, achei muito bacana. Te agradeço de coração, porque você nem me conhecia, eu te chamei, você aceitou de prontidão, né? Claro. E, cara, que honra. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Precisando, estamos à disposição. Amém. Deus abençoe, fica na paz. Obrigado vocês que vieram aí da galera do Maílson aqui com a gente. Obrigado, meu povo. Tamo junto. Deus abençoe. Esse aqui foi Maílson Brandão. E sai da sua zona de conforto, hein? Se mexe. Bora. É chegada a hora. Isso aí. Tchau, tchau, Maílson. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado você que está aí até agora. Esse é o Quarentena Hope. A gente está aqui para te trazer um pouquinho de esperança nesses dias de quarentena, né? Então você pode me acompanhar todos esses dias aí. Às 21 horas eu estou por aqui. Sou o pastor Rodrigo Campos. Me segue aí no Instagram também, @RodrigoCamposAdorador. Me siga, você vai estar acompanhando as nossas lives todos os dias, aí você vai ser avisado, né? Amanhã nós também temos amanhã é quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, provavelmente você vai ver, eu vou estar ministrando na Casa Gospel, que é a minha igreja, fazendo o online da Casa Gospel. Eu vou tentar fazer o live de amanhã durante o culto, tá bom? Vou colocar lá, a hora que eu estiver ministrando a palavra, eu vou colocar meu celular lá e você vai poder acompanhar a live do Quarentena Hope durante o culto da Igreja Casa Gospel, tá certo? Te convido a estar conosco amanhã, então. Amanhã, então, o culto é às 20 horas na Casa Gospel. Segue aí, @Igreja Casa Gospel, e você vai poder me ver ministrando lá amanhã, ao vivo, na live da igreja, tá? Na sexta-feira, deixa eu só confirmar aqui, na sexta-feira não vai ter live. Por quê? Porque eu quero fazer um convite especial para você também na sexta-feira. Na sexta-feira, às 20 horas, o pessoal da Igreja Casa Gospel, vai fazer uma live de 2 horas de louvor. Então, a gente vai começar às 8 da noite. Então, entra aí no YouTube, Igreja Casa Gospel, no Instagram, acompanha a gente aí para você acompanhar. E no sábado, retomamos a nossa live normalmente com o apóstolo Paulo Corrêa. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fica na paz.